Fala galera, boa tarde. Vamos esperar o Instagram avisar aqui. Vamos fazer uma live hoje com o mestre Luiz Domingues. Então, vamos esperar o Luizão entrar, vamos esperar a galera entrar. E a gente vai falar hoje sobre um assunto bem legal, que é sobre tipos de formato de estúdio de personal. É muito legal esse assunto, tem muita gente que sempre pergunta para mim, sempre pergunta para o Luiz. E a gente resolveu fazer um bate-papo aqui para falar sobre isso. Então vamos só esperar o Luizão entrar. E aí já chamo ele aqui, coloco ele na live e a gente começa o bate-papo, beleza? Para quem for entrando aí, Carlos, treinador Tomás, Carlos Johanan, Marcelo, João, sejam bem-vindos. Só esperar o Luizão entrar. Deixa eu ajeitar. Só dá um confirma pra mim aí, galera. Tá legal o áudio, tá legal o som, o vídeo. Vocês estão me vendo bem? Fala, Neto. Seja bem-vindo, meu velho. Saudades. Vamos só esperar o Luizão entrar. E aí a gente manda ver. E aí, como tá sendo a quarentena pra vocês? Correria? Ó, o Fábio entrou, grande Fábio. O Fábio abriu o estúdio dele também, acho que final do ano passado, né, Fábio, se não me engano. Então, a gente vai falar hoje, Fábio, eu e o mestre Luiz, a gente vai falar sobre formatos de estúdio. Qual o melhor estúdio, qual o melhor formato de estúdio para quem está desejando abrir o seu próprio negócio, principalmente agora com essa função da quarentena, né, que muita gente acabou sendo pego de surpresa e sem ter lugar para atender, as academias fechadas, a gente não sabe quando que as academias abrem com exatidão e isso está dificultando o trabalho do personal. Então a gente veio falar sobre um assunto que é super pertinente, que é a possibilidade de vocês montarem o seu próprio negócio. Então vamos só esperar o Luizão entrar e a gente manda ver. Vamos lá, vamos lá. Boa, Neto, tem de é fase de se reinventar, perfeito. Ó, seja bem-vindo, Longevidade Fit, seja bem-vindo, Araújo, Rafael, a Sil, atleta, sejam bem-vindas. Sejam todos muito bem-vindos, galera. A gente só está esperando o professor Luiz Domingues entrar para a gente convidar ele para compartilhar a tela aqui e a gente falar sobre modelos de estúdio, tá? Então, a gente está só esperando o professor entrar e a gente já toca a ficha aí na correria. Ó, a Sil Atleta Wellness, muito bem. Fora o Fábio aqui, galera, que eu já conheço e sei que tem estúdio, tem mais gente aqui que é proprietário do seu estúdio ou tem vontade de ter o seu estúdio? Bota um dedinho pro alto aí só para eu já me familiarizar com vocês. Ó, ó, o Luizão botou que tá dando bud ali na internet dele que ele tá tentando entrar. Ó, Neto, tu é dono de estúdio, Neto? Oi, Nai, seja bem-vinda. Professor Júnior Campanini, seja bem-vindo. Tomás, tu tem o estúdio ou tu quer abrir o estúdio? É, eu achei que o Neto tinha já estúdio. Ó, Coach Falcão tá querendo abrir um. Boa. Falcão, fica aí com a gente que a gente vai falar sobre os melhores formatos de estúdio e é legal porque tanto eu quanto o Luiz, nós somos proprietários de estúdio, mas a gente tem, eu acredito que a gente tem dois modelos de estúdio um pouco diferentes. Tá? O Luiz um pouco mais no 1 a 1 e eu um pouco mais trabalhando com pequenos grupos e tudo mais. Então são dois modelos que para mim se complementam. Então tá valendo. Boa, Tomás. Então fique aí que a gente vai bater o papo. O mestre Luiz está tendo
uma pequena dificuldade lá com a internet dele. Então, testar uma coisa aqui, galera, só para eu ver. Só ajustar aqui. Galera, vocês me ouvem bem assim ainda? Que agora eu tirei o fone de ouvido, só me dar um legalzinho se vocês estiverem me ouvindo bem. Tony Aguiar, seja bem-vindo. Vamos ver, vamos ver. Boa, valeu, Sil, obrigado. Ah, o Luizão tá tomando uma ruim da internet lá. Sabe que isso é um fator dificultador, né? A gente a gente tava, ó, voltei. Tava falando que a conexão de internet é um fator dificultador, né? Porque a gente aqui em casa a gente tinha uma internet muito ruim e isso prejudicava pra caramba os uploads dos vídeos, as transmissões e tudo mais. E aí finalmente a gente tomou vergonha na cara, agora faz uns meses, e a gente botou uma internet de 240 média aí pra não falhar mais, né? Então, pra galera que tá precisando começar a fazer suas lives, tá precisando fazer seus vídeos para subir pro canal do YouTube, uma internet boa é imprescindível, beleza, galera? Tem que ter. Ó, o Hugo entrou agora, seja bem-vindo, Hugo. Vai participar da live junto, a gente vai falar sobre formatos de estúdio. Estamos esperando o professor entrar aí que ele tá brigando com a internet dele lá. Mas se vocês quiserem já fazer algumas perguntas aqui sobre formatos de estúdio ou até sobre o mercado do personal, cara, vai mandando aí que a gente vai batendo um papo até o Luizão entrar. Tem bastante gente aí. Como, como, que, como que ficou para vocês o mercado agora na função de quarentena? Vocês conseguiram manter os clientes de vocês? Vocês conseguiram continuar atendendo os clientes de vocês de forma online? Vocês perderam os clientes de vocês? Vocês mantiveram a base de clientes de vocês? Como está a realidade do mercado de vocês? Que eu vi que em Santa Catarina, alguns amigos meus já começaram a atender presencial no 1 a 1, né? Já foi liberado de novo, aqui para nós ainda não. Então, a gente ainda está nessa função de estar só no digital aqui, atendendo pelo Zoom, e mas a gente espera que o mais rápido possível isso se normalize, né? Fala, Felipe Duris, seja bem-vindo, meu velho. Ó, não sei se o Luizão vai conseguir entrar, cara. Era 5 ali, entrou o homem, seja bem-vindo. Vamos convidar o Luiz aqui. Fala, mestre, seja bem-vindo. Demorei, mas cheguei. Ó, maravilha. Eles estão. Ó, agora a gente Estão me está te ouvindo, ouvindo? Luiz. Tá travando bastante tua conexão aqui para nós. Ó,
Travou o Luiz de novo, galera. Acho que tá bem ruim mesmo. Agora sim! Agora sim. Pô, para entrar hoje aqui foi difícil, cara. Eu tava Não falando, foi fácil não, cara. eu tava falando pra galera, Luiz, que a gente aqui tinha Ah, uma internet muito ruim aqui em casa e isso atrapalhava pra ah. caramba lives. Quando a gente gravava um vídeo para subir, levava a noite toda subindo. E agora faz mais ou menos uns 3, 4 meses que a gente tomou vergonha na cara e botou uma internet top, né? Para não se incomodar mais com isso. Inclusive, eu estou usando agora a própria da própria minha linha aqui, porque não tem como, senão a gente não consegue, como fala, não consegue falar, porque se eu for pelo Wi-Fi da cidade, da casa aqui, não dá não. Mas legal, pessoal, vamos chegando aí, o quê? O Guga tá ótimo, mas o Luiz está travado. É a Ana Luísa lá de Ana Luísa lá de Minas. Que isso, Ana Luísa? Eu tô travado porque, pô, hoje eu botei, pela primeira vez eu vou fazer uma live de camisa, cara. Eu não fiz maquiagem porque não deu tempo aí. E o tema hoje é legal. A gente vai estar falando de estúdio personal. Aliás, você vai ter que marcar isso aí, Guga, porque como eu tô na tua, então é você que tem que escrever aí e deixar fixado, tá? Grande Carol, obrigado aí. Boa! Pô, o Guga tá rico, tem internet 5G. Ih, gente, internet 5G já era. O negócio agora é internet Covid aí. Mas vamos lá, olha só, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Guga. Boa tarde, Universo. Hoje vamos trocar uma ideia legal sobre estúdio de personal, né? Então isso aí, ó, formatos de estúdio de personal, tá ok? O Guga já fixou aí, ó, formato de estúdio de personal training, tá bom? É um tema bem legal, é um tema assim que eu vou ser bem sincero para vocês. Quando eu comecei lá atrás, eu imaginava que o estudo de personal, em algum momento, ele iria deslanchar. Porque, embora naquela época, quando eu imaginei, o que estava começando a surgir eram as academias, e não eram essas academias que nós temos hoje, eram umas academias mais acanhadas, mas eu falava assim, cara, estudo de personal tem tudo para vir e ficar. E, de repente, veio essa pandemia, veio esse Covid, e ó, lá estamos nós, cravado. E aí você vai atrás das pesquisas, você olha todas as pesquisas, o que tem lá? Todo mundo falando que a nova tendência é estudo de personal training, né? Então, assim, se se todo mundo está falando sobre estudo de personal training, então nada melhor do que a gente preparar para ver se a gente está no caminho certo. Guga, eu acho que você já deve ter falado com o pessoal há algum tempo, não sei o que você fez. Eu E, conversei com a galera aqui, Luiz, e falei que a gente falaria sobre os formatos de modelos de estúdio. Uhum. Várias pessoas que já estavam aqui na live, tá? Eles têm vontade de ter o seu estúdio, eles têm nos planos deles abrir o seu próprio estúdio. Alguns já são proprietários de estúdios, inclusive eu até acompanhei a abertura do estúdio do Fábio, por exemplo, lá em Chapecó. Então, tipo, tem bastante gente interessada, né? Tem bastante gente que tem vontade de ter o seu estúdio, mas que ou não sabe como montar o seu planejamento, né? Não sabe como abrir o seu negócio, ou até ficou agora um pouco meio ressabiado com a função do corona e com essa instabilidade que meio que nos cercou agora no mercado, né? Eu queria te perguntar, até para a gente nortear aqui, quanto tempo faz que tu tem o teu estúdio, Luiz? Vamos lá, o primeiro que eu montei, eu quebrei. Tá. O primeiro que eu montei, eu quebrei. Não adianta a gente só ficar falando de sucesso, porque é mentira, né? Então, o primeiro estúdio que eu montei, isso ainda no começo dos anos 90, eu quebrei. Vamos dizer aí que o atual, hoje, onde ele está, já tem 21 anos. Show. Onde eu estou.
nesse onde eu estou agora já tem 21. Tem quase, nós estamos em 2020, né? Então, 2000, até aí, no mínimo 28 anos. 27 para 28 anos. Show. Desde o primeiro formato até hoje. Show. Né? O meu estúdio ele vai fazer esse ano 13 anos. Né? 13. 13. E ele foi, eu moro numa cidade do lado de Porto Alegre, aqui de Gravataí. Ele foi o primeiro estúdio de personal da cidade. Né? Então, quando Legal. a gente foi abrir, o que eu mais ouvi era tipo, tu é maluco, vai quebrar em menos de 6 meses, porque a cidade não não comporta, não vai funcionar. Mas o que para mim, e isso, eu acho que eu já te falei isso pessoalmente, é que para galera que não sabe, a minha carreira como personal, cara, a minha carreira como proprietário de estúdio, ela foi muito norteada no Luiz. O Luiz, porque o Luiz, para mim, eu me lembro a primeira vez que eu vi o Luiz, cara, foi num evento do PDN. O Luiz foi lá dar um abraço na galera. Foi a primeira vez que eu fiquei nervoso na frente de alguém, porque eu falei, caraca, o Luiz, o cara, porque a minha faculdade toda, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que eu me desenvolvi como personal, para mim tinham duas principais figuras. Na parte de gestão e planejamento, o Luiz Domingues, e na parte prática mesmo, de botar a mão na prática, o Galo. Eram os caras que para mim eram duas fortes referências. Né? Então, tipo, a ideia de ter aberto o meu negócio e como que eu me baseei para construir, ele é muito no material que tu sempre disponibilizou, de tudo que tu sempre falou. Então, tem muito dedo do Luiz no meu negócio aqui também, desde que a gente abriu. Então... Ó, o Fabiano tá aí, ó. Fabiano acabou de estar aqui, exatamente. O Fabiano tá aí. Ó, e para não deixar eu mentir aqui, a minha mulher entrou em cima ali e falou, ó, verdade, eu lembro disso. O Luiz era a referência que eu tinha na época, dava para me tornar um personal, cara. Legal, são essas histórias assim que são bacanas, cara. Eu fico lisonjeado aí pelas essas palavras. E uma coisa que é muito importante, e isso é um fato legal para todos nós, e mais do que nunca agora que a gente está nessa situação, e tem pessoas aqui que estão do outro lado nos escutando, tipo, cara, será que agora, depois da pandemia, a gente vai poder montar o nosso negócio? Pô, eu tinha meu negócio, será que eu vou quebrar meu negócio? Olha, eu lembro de um psicólogo de Harvard, eu não lembro o nome dele agora, mas não vou lembrar porque, puxa vida, passa tanta coisa na minha cabeça, mas eu lembro que o sucesso do empreendedorismo, ele falava assim, que o sucesso está muito relacionado a comportamentos e por uma motivação marcante que chama-se realização, cara. Então, assim, realização. Essa é uma palavra que nunca saiu da minha cabeça porque já tem tempo isso. E eu tento, assim, na medida do possível, estimular os colegas da nossa área a ter esse comportamento, ter essa motivação de realização. Porque todos nós estamos fadados a crescer profissionalmente, e vamos crescer profissionalmente, mas principalmente todos nós temos direito a construir algo muito legal na nossa vida. Seja ela como uma empresa, seja ela como fazendo bem para alguma pessoa. A gente mais do que nunca agora, nós somos um agente de gerar coisas boas, de gerar sentimento para as pessoas. E isso tem tudo a ver com o nosso negócio, né? Então, assim, o que a gente precisa é entender que essa palavra realização, ela faz parte, inclusive, até do crescimento econômico de uma nação. Embora nós tenhamos um estúdio, o estúdio ele pode ser pequeno, né? Embora ele pode ser pequeno, mas a gente tem que entender que mesmo ele sendo pequeno, ele trabalha com outras pessoas. Então, quando a gente fala assim, eu tenho um estúdio que eu atendo 20 pessoas. Não, você não atende só 20 pessoas. Porque você tem essas 20 pessoas, elas conhecem no mínimo mais 20 pessoas. Então, são 40, né? E isso vai te esparramando. Então, a gente também tem que pensar nisso. Que é uma coisa de fazer, não só em termos de o lado econômico, mas fazer gerar esse otimismo que a gente precisa, né? E é muito legal isso. Então, quando a gente tem
essa, essas referências, essas oportunidades, porque todos nós temos referência. Eu gosto muito de ir em eventos, às vezes, não é todo evento que a gente vai para palestrar, não é todo evento que a gente vai para conversar, mas a gente vai lá no evento porque a gente gosta das pessoas, a gente tem carinho por elas, a gente vai lá porque a gente tem que entender que quando a gente está fazendo coisas legais, a gente tem que ser reconhecido por isso. Então, isso que aconteceu com você, que o cara falou, você vai quebrar, teu estudo vai quebrar. Cara, comigo não foi diferente. Todo mundo falava assim, você é louco, você tem que montar uma academia. Isso aí não existe. Essa coisinha de modinha de personal trainer aí já era. Isso aí é besteira, isso é balela. Então, assim, não é bem assim. Então, quando a gente monta um negócio, né? Quando a gente monta um negócio, primeira coisa, a gente está buscando, assim, uma oportunidade e, ao mesmo tempo, a gente está tendo iniciativa, Guga. Né? Perfeito. Eu acho que vocês que estão aí concordam com a gente. Depois a gente tem que ter persistência, porque, que nem eu te falei, eu montei, quebrei e fui de novo, né? Podia ter quebrado, mas eu acreditava tanto que isso era uma coisa, que esse negócio veio para ficar, que hoje ele é uma realidade, né? E eu tive, vou fazer propaganda, e eu tive até a possibilidade de escrever esse livro aqui, ó, ok? Que é uma história bem legal. Então, assim, não foi uma coisa que veio só para como modismo. Isso é uma realidade. E agora, eu participei de uma live com o pessoal do Sebrae, eu tenho aqui me envolvido com alguns empresários, todo mundo está cantando a bola, estudo de personal training, mas aí entra o formato, que é o tema que a gente vai falar hoje, né? E quando a gente fala de formatos, a gente tem que lembrar que tem que ter, a gente vai ter que manter exigência de qualidade e eficiência, a gente vai ter que ter um planejamento, a gente vai ter que ter independência, autoconfiança, vai ter que ter correr riscos calculados, porque assim, então tá, isso é uma tendência, vou montar, vai me dar bem. Não é assim não, tá? Mais do que nunca agora a gente vai ter que prestar muita atenção. Mas me fala um pouquinho aí, Guga, como que tá teu estúdio? Como que tá por aí? Até porque, não sei se tu concorda, o Tony está aí também, um grande parceiro que... Tá, o Tônio, tem o Atos, tem o Ulisses, tem o pessoal da boa aí, cara. Mas eu te pergunto assim, tu falou agora que todo mundo vai ter a oportunidade de construir o seu negócio para buscar uma vida melhor, tanto profissional quanto pessoal. Eu acho isso fenomenal. Mas falou, a gente tem que ter muito cálculo, a gente tem que ter muita organização, muito planejamento. Até porque tem uma diferença muito grande da época que eu abri, por exemplo, o estúdio, que dificultava a abertura, porque eram muito caros. Tu ia abrir um estúdio de personal, tu gastava no mínimo, montando um estúdio básico, tu gastava aí 100, 130, 140 mil reais. Hoje tu monta um estúdio de treinamento funcional para começar a trabalhar por 20, 30 mil. Né? Então isso exige também que tu tenha um planejamento não tão forte quanto a gente teve que ter para abrir. Porque se a gente abrisse gastando 130, 150 mil e errasse, era um baita prejuízo. Hoje o cara que abre, que vai na Pirá, achei uma sala legal aqui, eu já estou com um número X de alunos, eu vou montar meu próprio negócio, aí ele aluga uma salinha pequena, gasta 20 mil ali em anilha e equipamento de treinamento funcional, que acaba sendo um pouco mais acessível, mas ele não se planeja para depois pensar no crescimento, para pensar em como se manter no mercado, porque eu sempre digo para todos os meus clientes, cara, abrir estúdio é a coisa mais fácil do mundo. Manter ele rodando é que aí tu vê quem é de verdade e quem é de mentira, porque é difícil. Sim. É aquela coisa assim, quando tu é personal, tu vai dormir tranquilão, beleza. Se tu tem cliente, tem faturamento. Se não tem, agora, quando tu é dono de um estúdio, se tu não tem cliente, continua chegando os boletos, continua chegando a luz, é o ar-condicionado, é a internet, é a recepcionista, é a água, é a faxineira, tudo roda. Né? Então, o teu nível de preocupação, ele aumenta significativamente quando tu abre o teu próprio negócio. Não é simplesmente botar o dinheiro, comprar os equipamentos, entrar para dentro e trabalhar.
Não, 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 não. Eu sempre falo assim, antes, antes das pessoas abrir qualquer um negócio, antes de você vir abrir o negócio, eu vou... Tem algumas perguntas que você tem que fazer. Essas perguntas eu mesmo fiz para mim mesmo há anos atrás. Se vocês quiserem anotar aí, pode anotar, que acho que é uma boa momento para vocês refletirem e assim dá tempo de vocês se planejarem para poder montar o seu negócio aí. Turma, vai avisando as pessoas que a gente já está por aqui. Manda aí, uma setinha aí, convida aí mais algumas pessoas, que esse papo aqui vai render coisas boas, tá? Então, assim, eu sei que alguns colegas que estão aqui já têm estúdio, outros estão pensando a ter. Então, tem coisas que você tem que fazer pergunta para vocês mesmos. A primeira, assim, as pessoas... Essa foi uma pergunta que eu fiz quando eu trabalhava das 6 da manhã até as 11 da noite, Guga. Cara, eu preciso abrir um negócio porque estou trabalhando muito. Eu falava assim, eu estou acordando às 5 da manhã e estou dormindo quase meia-noite. Eu estou trabalhando demais, eu preciso montar um estúdio para não trabalhar menos. É isso. Cara, esse pensamento não vai dar não. Porque esse é um baita equívoco, rapaziada. Quando você tem um negócio, você vai trabalhar mais do que quando você não tinha um negócio. Porque o teu negócio, você vai trabalhar mesmo quando ele está fechado. Então, não ache, não ache que montar um negócio vai diminuir a quantidade de horas que você trabalha. Não vai, não. Tá ok? Porque você vai ter que se reestruturar. Lógico, você vai mudar o jeito de direcionar o teu negócio, mas não significa que você não vai trabalhar bastante. Sim, Às vezes, você vai ter que trabalhar um pouco mais, até porque você vai ter que mexer com a parte administrativa que você não mexia, entendeu? Então, vai te acrescentar, você vai sair da parte prática, ou seja, simplesmente atender cliente, e agora você vai ter que trabalhar na parte administrativa, que era algo que você não fazia. E aí, meu amigo, quem não está preparado, pira, porque a maioria não pensa assim, ele simplesmente acha que simplesmente vai montar um negócio e acabou. E não é assim, você vai trabalhar bastante, tá? perfeito. É Esse bem é um isso, né? pensamento. O cara acha que vai trabalhar menos, né? Mas é bem o que tu falou. A gente acaba saindo um pouco do operacional, porque a nossa rotina como personal, ela é 100% operacional, a gente dá aula o dia todo, e a Uhum. gente entra na parte de gerenciamento do negócio, que é a parte que funciona, inclusive depois que tu chaveou a porta e foi embora, né? Então, Sim, tipo, tu aumenta muito a quantidade de horas trabalhadas, porque tu precisa pensar em coisas que tu nunca pensou sendo só personal. Né? Então, isso é um ponto muito importante. Falar, cara, se tu pensa em abrir um estúdio para trabalhar menos, tu já começou errado. Não vai ser assim que vai. já começa errado. Outra coisa assim que eu lembro, e isso era muito nítido na época, né? Que inclusive é o pensamento de várias pessoas, coitadas. É assim, eu quero abrir um negócio porque, puta, eu não quero ter mais patrão, não quero responder para ninguém. Olha, você pode até não ter patrão. Você pode até não ter patrão, mas são tantas pessoas que você vai ter que lidar que você não tem noção. E no final, você vai perceber que você vai ter que atender cliente, você vai ter que ter colaboradores, você vai ter que ter fornecedores, você vai ter que relacionar com todos eles e vai ter muitas alegrias, mas vai ter muitas conversas, discussão, brigas, atritos, e no fim tudo se... Patrão é uma coisa, mas quando você é o patrão, você vai ter que fazer as mesmas coisas, e as pessoas vão olhar para você com os mesmos olhos que você olhava lá para trás. Tipo, pô, o cara, né? Então, assim, eu vou montar meu estúdio? Vai montar teu estúdio. Mas lembra que não tem essa assim, eu virei patrão. Cara, para com isso. Você não virou patrão, você virou dono de um negócio que vai ter que lidar com pessoas, e lidar com pessoas não é uma tarefa fácil.
nem para você e nem para elas, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que pensar antes de você querer montar o teu negócio. E aí outro lance que eu lembro assim, eu vou abrir meu negócio para ganhar muito dinheiro. Cansei do meu saláriozinho mensal. Cara, eu não tenho nada contra dinheiro. Eu acho que dinheiro é uma coisa boa. Eu acho engraçado que as pessoas aqui elas têm vergonha de falar de dinheiro. Às vezes você fala de dinheiro, as pessoas te acham que você é um pecador. E eu não vejo não vejo problema nenhum. Eu acho que você, pelos teus méritos, você vai ganhar a tua grana, vai fazer o que você tem que fazer, tudo que você estudou, tudo que você montou e tudo que vier de retorno para você é legal. O X da questão é que quando a gente monta um negócio, esse retorno não é tão rápido. Não é assim, botei 100 pau, abri a porta, no outro mês já estou com 100 pau na conta. Não, não é assim não, cara. Não é não. Não vai ser não. Isso aí às vezes leva um tempo para você ter um retorno financeiro. E muitas vezes o fracasso faz parte, que nem eu falei para vocês. Eu montei meu primeiro negócio e tomei ferro, cara. Perdi uma grana, perdi na época um carro. E assim, às vezes a gente não sabe lidar com fracasso. Porque, de uma maneira geral, embora as pessoas que estejam em nossa volta sempre falem para nós que a gente não vai dar certo, mas a gente não sabe lidar com fracasso. Lembra que os caras falavam para você, Guga? Porra, não monta isso que tá louco? Vai. Você vê? Os caras já querem que te dê mal. E, obviamente, que se você der mal, os caras vão chegar para você e falar assim, viu? Eu te avisei. Avisei. Falei para tu não abrir. Exato. Mas quando dá certo, aí os caras falam, não, mas ele vai quebrar daqui a pouco. Pô, Caio, sabe que eu abri alguns anos atrás um outro estúdio, né? Em sociedade e tudo mais. E aí eu aprendi uma nova lição, né? Tipo, eu fui acostumado aqui no estúdio em que eu não tinha sócio, né? O estúdio é meu e da minha esposa, mas a gente não tinha sociedade com ninguém. E a gente Sim. abriu um segundo estúdio em sociedade, cara. E aí eu aprendi que ter sócios também não é uma coisa para qualquer um. Não. É algo que tu precisa pensar muito bem, porque, cara, a gente ficou envolvido, eu acho, de 5, 6 meses na abertura do estúdio. Depois que a gente abriu, 3 meses depois eu vendi minha parte, porque eu vi que, cara, não era para mim. E eu ainda demorei 3 meses, Luiz, por aquela coisa de não querer dar o braço a torcer que eu tinha feito cagada, sabe? Sabe aquela coisa assim, Sei como é. tá ruim, a parceria tá ruim, mas eu vou reverter, porque eu sou foda. Eu vou reverter, para não dar o braço a torcer e falar assim, ó, cara, olha que cagada que eu fiz. Aí chegou um dia que eu falei assim, eu me lembro que perfeitamente a pessoa falou para mim assim, faz um exercício e te imagina daqui a 5 anos. Quando eu fiz o exercício de me imaginar em 5 anos e eu não coloquei o lugar, eu falei, cara, não é para mim. Tá tudo certo. Vamos vender. E aí peguei e botei para vender minha parte e saí fora. Mas foi uma situação que, tipo, eu experimentei ali o fracasso de ter errado. E é azedo o gosto, né? É ruim. Fala assim, Opa! o fracasso Principalmente quando envolve tempo e dinheiro. faz parte do crescimento, é ele que vai lapidar, é ele que vai te deixar mais forte. Mas, cara, na hora que tu tem que engolir, é muito azedo. Sim, sim. Ó, tem um colega aqui, o Butija, não sei o nome dele. Eu já falei com ele, mas não vou recordar agora. Ele fala: o que vocês sugerem agora com o retorno das atividades? Ajustar o tempo de aula para melhorar a higienização do ambiente ou contratar mais pessoas para reforçar? Meu amigo, é o seguinte: você vai ter que sentir o mercado. O que você precisa agora é ajustar o tempo e não contratar pessoas, porque as pessoas que você já trabalha, elas precisam se adaptar ao que vai vir por aí. Então, calma aí, né? Ó, o atual Paneto, quando monta o estudo, temos que dar aula, parte técnica, temos que ser vendedores para vender nosso trabalho, bem mais complexo que ser apenas um personal. O atual é o seguinte: quando você monta um estúdio, você vai ter que montar uma outra estrutura, porque não vai dar para fazer tudo. Ó, o Tony que está aqui, ele abriu mão do operacional para ficar só na parte administrativa, é uma opção dele. Eu gosto do operacional, mas eu também faço a parte administrativa, mas eu delego bastante para as outras pessoas. É... Ter Ô, Luiz, estúdio não é para qualquer um, sim. só para completar ali o do Botija, Mano. até porque agora, voltando, né, por toda essa situação do corona e tudo mais,
a parte da higienização, ela, bem ou mal, ela já está anexada na tua aula. Ela vai ter que, para tu dar aula, tu vai ter que passar por essa parte de fazer a higienização ali e tudo mais. Então, já bota junto no pacote, porque não tem como excluir isso da realidade. Legal, legal. Bacana. Bom, e aí a gente chega naquela história. Bom, eu respondi essas 3 perguntas e estou a fim de montar, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Bom, existem alguns formatos de estúdio, né? O meu formato de estúdio, ele é o que a gente chama de formato raiz. É um estúdio que, assim, ele demanda tempo, ele demanda credibilidade, mas principalmente persistência e confiança naquilo que você faz. Então, eu tenho 2 estúdios, eles estão no mesmo local, né? Inclusive, é na onde faz o evento que acontece há 16 anos, que é o curso de personal training, tá bom, gente? Então, são 2 estúdios. Um está na parte alta, outro está na parte baixa. São salas pequenas, tem 30 metros quadrados cada uma. E lá é apenas um personal trainer para um cliente, ou no máximo 2. Ou seja, por hora, você atende 2 ou uma pessoa e não mais do que isso. Esse é um formato, tá? Esse formato, como eu disse para vocês, ele é um formato que demanda tempo, credibilidade, persistência, mas o ticket dele é um pouquinho mais alto. Legal? O outro formato de estúdio é aquele formato que você tem uma área um pouco maior. Então, já são áreas aí que tem 50 metros, 60 metros quadrados, e aí você tem no mesmo local, você tem 1 ou 2 profissionais trabalhando também, ou com 2 clientes, ou com 3, no mesmo horário. Então, na verdade, tem 2 profissionais, ou até 3 profissionais, cada um com 3, ou 4, ou 2. Então, você tem um número de pessoas trabalhando nesse mesmo local. Esse tipo de formato, ele vai precisar ser adaptado agora, porque as pessoas não vão querer mais esse tumulto, tá? E aí tem aquele outro formato, que são áreas, aí já são áreas bem grandes, já são áreas de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, onde as pessoas, você tem lá um número X de personal, atendendo um número X de cliente, mas ao mesmo tempo, existe outro serviço rodando no mesmo momento. Então, já são aquelas pessoas que têm, de repente, pilates junto, yoga, massagem, entenderam? Então, por exemplo, eu estou atendendo você, aí o outro cliente que eu acabei de atender subiu, foi para o pilates, o outro cliente que estava no pilates foi para a massagem, entendeu? Você gira lá dentro. Esse é um estúdio que você precisa de muita grana, tá? Porque ele já demanda tempo, tem mais profissionais e, obviamente, também tem mais gente treinando dentro do salão. Então, hoje a gente encontra esses 3 formatos no mercado. Se você quiser completar alguma coisa com relação a isso, Guga, por favor. Não, eu estava ouvindo tu falar agora, assim, o teu formato é o que atende 1 a 1, Luiz? Isso. Tá, o meu ali, cara, a gente abriu, eu abri numa sala Às vezes, menor, 2. eu abri numa sala de 60 metros quadrados, e aí eu trabalhava sozinho, atendendo no máximo 2 alunos por hora. Depois a gente pegou uma sala do lado, então a gente passou para 140 metros quase, né? E aí a gente ainda, cara, a gente botou assim, ó, são no máximo 3 clientes ali dentro por hora. E aí quando a gente tinha 3 clientes, a gente trabalhava com 2 professores. Então um professor atendia 1 e o outro professor atendia 2, né? Então a gente trabalhou sempre no formato do atendimento personalizado, né? E aí nos últimos tempos, Luiz, eu acabei tomando gosto pela questão do lançamento de desafios. Então eu Legal. comecei a lançar alguns desafios para mostrar para o pessoal que emagrecer, que é a minha especialidade, não é tão difícil quanto parece. Então a gente começou a fazer alguns desafios e dentro desses desafios, porque na verdade eu lancei o desafio, cara, e te confesso que eu lancei o desafio para testar o modelo. E o pessoal do desafio começou a perguntar o que vinha depois do desafio. E não existiu depois. Existia acabar o desafio. Existia acabar o desafio e sejam felizes para sempre, entendeu? E aí a galera começou a me apertar e falar, não, tem que ter um depois, tem que ter um depois.
E aí eu experimentei, a minha mulher botou, a gente chegou a ter 3 professores, cada um atendendo um aluno, para ficar bem personalizado mesmo o atendimento. E depois a gente acabou experimentando, cara, construir dentro do estúdio, em horários alternativos, os small groups, com 2 finalidades. A primeira finalidade, de direcionar o pessoal que participava do desafio, e a segunda, cara, de poder atender um pessoal que queria treinar ali dentro com a gente, mas eles não tinham o poder aquisitivo de pagar um atendimento personalizado. Então, na verdade, Perfeito. a gente tirou um segundo produto com um ticket um pouco mais baixo, mas que permitia que pessoas que normalmente não treinariam com a gente treinassem. Só que a gente teve todo o cuidado para fazer o seguinte, olha, a gente não misturou o atendimento personalizado com o small group. O small group, Legal. ele tinha um horário específico para acontecer que não batia com os horários dos nossos clientes de personal. Bacana. Aí é legal. E aí, se tu montar um small group, por exemplo, bem organizado, bem planejado, cara, se tu conseguir rodar um bom número de clientes nesse small, o teu custo fixo do estúdio, ele praticamente se paga no small. Legal. É uma boa. Outra maneira que a gente tem, e isso você está fazendo, e alguns colegas que estão aqui já até vi que escreveram, é justamente assim, tem aqueles horários que. Ó, tem uma Daniela aqui que perguntou, Guga, como você divulgou esse serviço junto do personal? Cara, excelente pergunta, Daniela, porque assim, ó, a galera tem muito medo de lançar um outro produto, com medo de seus clientes de personal migrem para o produto mais barato. Cara, Sim, eu falo isso para minha mulher, acho que a vida inteira. Não é o que tu fala, é sempre como tu fala. Entende? Então, ó, sim, o produto personal é um negócio premium. Ele é VIP, entende? Ele tem uma atenção especial, ele tem um planejamento especial. Dentro do formato do Small, era um treino padrão, em que a gente fazia algumas adaptações para as pessoas que precisavam, mas ele tinha um objetivo específico. Era dar um start na vida ativa da pessoa. Então, por incrível que pareça, nenhum cliente nosso de personal nunca nem quis saber como funcionava o Small Group. Por quê? Porque o valor agregado no personal era tão alto e a forma como a gente entregava o trabalho era tão legal que eles não tinham por que migrar para algo que, teoricamente, para eles, não era o que eles estavam buscando. Quem busca o sim. personal, busca algo bem personalizado mesmo. Tá? A galera do Deu um Small, pau aqui no do Guga aqui, que será? eu travei? Não, travou um pouquinho, mas agora foi. Ah, tá. Então, ó, a galera do personal é o cara que busca um serviço premium. Ele busca algo personalizado, ele quer um acompanhamento mais direto. A galera do small é a galera que normalmente treinaria dentro de uma academia. Só que a gente criou um produto para botar dentro de um estúdio de personal que atinge o mesmo público que vai para dentro de uma academia, mas que não teria grana ou não teria o interesse em gastar 400, 500, 600 reais para fazer o personal. Então, a forma como a gente apresenta o produto, ó, o produto que a gente tinha do Small era para mulheres que querem emagrecer, já fizeram de tudo para emagrecer e não conseguiram. Então, não é o que o meu público de personal busca. O meu público busca, eles querem um acompanhamento mais lado a lado, eles querem um cara que tome mais conta deles, eles querem um cara que dê todo o acompanhamento. Então, o perfil do público que a gente busca para os 2 produtos é diferente. Então, tu pode lançar um produto de small dentro do teu estúdio que, se tu fizer da maneira correta, tu não vai perder nenhum cliente de personal para o small group. Nenhum. Legal. Ó, o Ulisses lá de Brasília, a pandemia acabou. Se fosse vocês dois, qual estudo vocês montariam e qual seria o público? Ah, essa é fácil. Então anota aí, moçada. Uma sugestão de estudo que eu montaria se eu fosse hoje, com todo esse conhecimento que eu adquiri durante esses anos todos aí, é molinho. Hoje eu montaria um estúdio que envolvesse. Eu vou primeiro falar, primeiro eu vou falar para vocês como seria esse estúdio. Ele seria um estúdio que ele teria jardim, tá ok? Ele seria um estúdio que ele teria jardim, muito verde,
Eu ia colocar, eu ia aproveitar para pedir para quem entrasse assim, tivesse vidro para que pudesse chegar luz, isso era uma coisa importante. Não precisaria de muitos equipamentos, porque os equipamentos não é o que faz o estúdio virar, o que faz virar é você profissional. E eu direcionaria esse estúdio para pessoas que estão com 50 anos para cima. Eu montaria um estúdio só para isso. E vou falar mais para vocês. Esse é o público que eu atendo, tá, gente? Ou seja, eu vou fazer o que eu já faço, parceiro. Luiz, eu ia responder a pergunta, o tipo de estúdio que tu montaria, eu teria acertado quase tudo, só não botaria os vidros. Eu ia chutar. Olha, o estúdio hoje, Ulisses, sabe qual é o público hoje? É aquele público que tem grana e quer viver. Porque nunca na história desse país eles tiveram tanto medo de morrer como agora. E ó que já teve dengue, chikungunya, zika, Dilma, Lula, e os caras sobreviveram, entendeu? Então, ó, pessoas que têm grana, elas querem viver. E nada melhor do que você ter um espaço dedicado para esse público. Porque se você olhar para as academias, o público dela qualquer é a turma mais jovem. Por isso que tem aquela sazonalidade muito grande. Por isso que os caras, a maioria dos colegas personagens estão reclamando, porque a maioria trabalha em academia. Porque aqueles que trabalham na residência dos clientes, eles ainda estão tranquilos, porque os clientes entendem que você é uma peça importante na vida deles, e eles ainda estão, de alguma forma, te valorizando. Mas aqueles que você atende academia, você ali é mais um na história. Não tem essa ligação. O Milton botou aqui, ó, eu ainda colocaria nesse verde algumas redes para relaxamento. Milton, eu tenho uma cliente minha que ela vai lá no estúdio já faz vários anos e ela pede todo ano que a gente pendure uma rede para ela relaxar pós-treino. Então essa rede faria sucesso lá. Sim, sim, verde. Mas, ó, vocês têm que pensar agora, é assim, eu estava até conversando com o Tony na live que eu fiz, porque 2 dias antes de dar o pau, que os caras falaram, ih, vai ter quarentena, eu falei, puta, Tony, eu quebrei. Isso veio na minha mente, eu estava tomando um café com o Tony aqui em Santos, a gente sempre toma um café de vez em quando, troca umas ideias aqui. E aí, cara, eu falei pro Tony, Tony, eu tô perdido, porque os meus clientes é tudo de risco. É tudo de risco, cara. Porque eu tô perdido. Aí eu pensei, eu falei, não, cara, eu me dei bem, porque vai mostrar para eles que mais do que nunca eu sou muito. Nós somos importantes na vida deles. E aí a gente sentou, conversou, e eu falei para eles, moçada, porque eu gosto tanto de vocês, que vocês vão ficar quietos em casa e eu também. De vez em quando a gente vai se telefonar, vai falar, vou mandar algumas coisas para vocês, porque também não adianta mandar que ninguém faz. Então, assim, porque pessoas mais velhas, elas precisam de orientação, gente. Não adianta você querer inventar, que nem eu vejo os caras fazendo LPO, fazendo kettlebell em casa. Esquece, meu irmão. Ninguém tem essas parafernálias em casa, tá bom? E se tiver, só aqueles caras que são doidos por ginástica. Nem eu que gosto de exercício tenho essas paradas aqui na minha casa. Então, o que a gente precisa fazer? Esse é o estúdio. É vocês formatarem um estúdio pensando em pessoas que estão numa faixa etária socioeconômica estabilizada e que, principalmente, mais do que nunca, elas querem viver. Lembre-se, as pessoas fazem exercício, quando as pessoas vão no estúdio, elas não vão atrás de performance, gente. Elas vão atrás de saúde, qualidade de vida. Sabe o que elas querem? Elas querem se sentir bem para poder ir num restaurante, poder comer o que elas querem. Pessoa que tem dinheiro, elas não querem ficar participando de maratona, fazendo triatlon, levantando 500 quilos, fazendo supino. Para com isso, parceiro. Para. Sabe o que os caras querem? Eles querem pegar a grana que eles têm, ir para o restaurante, jantar, beber a melhor bebida, comer a melhor comida, rir, viajar, ser independente fisicamente, não precisar ter ninguém segurando ninguém. É isso que eles querem. Então você tem que pensar no estúdio para esse público. Para com essa mentalidade, que nem... Olha, hoje eu estava em alguns grupos de WhatsApp, né? E eu vou até falar para vocês, eu vou até sair um pouquinho da curva aqui, mas vocês me perdoem. Então, assim, hoje eu estava escutando, né? Tá tendo debate de acabar com o conselho, do CREF.
Cara, se você tem essa mentalidade medíocre de ficar reclamando porque paga uma anuidade de um CREF, cara, então você está no emprego errado, parceiro. Você tem que sair. Você não serve para ter um estúdio. Você não para, você não tem, você não merece. Sabe por quê? Porque empreendedor, ele não pensa pequeno, ele não fica pensando com bobagem, ele fica pensando em soluções. Quando você investe, quando você paga um imposto, quando você... Não vou dizer que os impostos no Brasil, eles são... Não, também não é assim. Mas eu quero dizer assim para vocês. Vocês têm que se preocupar com o teu negócio. Você tem que preocupar com a tua profissão. Você tem que preocupar com aquilo que você pode oferecer para o teu cliente. Se você está preocupado com uma porra de uma taxa, cara, você simplesmente está retrocedendo no passado. Todas classes, todas as profissões, ela tem um conselho. Elas têm um conselho justamente porque ela tem diretrizes que a gente segue. E você é o fiscal do teu negócio. Seu negócio é você. A sua empresa é você. Para ela dar certo, você tem que fazer as coisas acontecerem. Então fica essas brigas que não tem nada. Então para com essa mentalidade burra, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Empreendedor, ele pensa grande. Sabe como que o empreendedor pensa? Sabe como que eu penso? Eu penso assim, cara, eu vou investir nessa bola aqui, custou 50 pila. Quanto que essa bola vai me dar de retorno? Cara, ela vai me dar de retorno que o meu cliente, quando sentar nela, vai ficar confortável. Quando ele fizer alguns exercícios naquela bola, aquilo vai fazer bem para ele. Aquilo vai gerar sensação e dinheiro, cara. Então, para com isso. Para, porque não vai chegar a lugar nenhum. Então, como a gente está falando de estúdio, então eu montaria esse estúdio hoje para esse público. Primeiro, criança e adolescente, gente, é muito legal, é muito divertido, mas não tem grana, porque quem paga isso para eles são os pais. Então, esquece. Mas é um público legal. Para você, você para eles é um super-herói. A desgraça toda é que eles começam a comparar você com o pai, e aí quando eles começam a falar dentro de casa que o professor é legal, que a professora é legal, meu irmão, o pai e a mãe ficam com ciúme, ó, corta. Não foi bem na escola, não foi bem na faculdade? Já era. Então pensa naquele público adulto para cima. Pensa naquele público que realmente precisa. Ah, mas o idoso não tem grana. Cara, o idoso ele pode não ter grana, porque a aposentadoria no Brasil, infelizmente, não é a das melhores. Mas pode ter certeza que aquelas pessoas que estudaram, aquelas pessoas que guardaram dinheiro, hoje elas se aposentaram de forma diferente. E até porque o cara que é aposentado, que soube se planejar, ele quer estender a vida dele, e ele vai fazer exercício. E aí pronto, não tem erro, cara. E outra coisa, você pode criar um estúdio e pode colocar os idosos naquele horário que eles podem ir, eles têm horário o dia inteiro, eles estão livres. Então, se você falar assim, ó, às 10 horas da manhã tá bom, tá ótimo, embora eles acordem às 5 da manhã. Às 15 horas tá bom, tá ótimo, porque eles almoçam 11 horas, então tá tudo certo. Entendeu? Então, gente, crie soluções para o seu negócio. Crie soluções. Né? Hã? E espera eles com um cafezinho já, prontinho. Antes do sim. E se você não tiver cafezinho, eles te trazem bolo. Então, eles já trazem bolo, já trazem tudo. Então, mas é legal. Ó, outra sugestão para o teu estúdio. Você tem que ter um espaço onde você tenha lá um caramelo, um bombons, um lugar para fazer um café, entendeu? Você tem que ter um espaço desse, porque é muito legal, porque as pessoas, quando vão no estúdio, nem sempre elas vão para treinar. Elas vão para conversar, elas vão para desabafar, elas vão para fazer o mínimo possível. Elas vão lá para ter atenção. Então, o teu estúdio, ele tem, por isso que eu falei, mexer com colocar verde, sabe, botar o sol, fazer assim, meio colorido, enfim. Essa é a grande sacada, moçada. Tá? Mas aí tem do mesmo jeito que eu estou falando para vocês, já que vocês querem montar um negócio, tem aquele velho estúdio do Sebrae, né? De cada 10 empresas,
6 fecham as portas aí antes de completar 5 anos. Agora, depois que passou, a não ser que venha uma pandemia, aí fica 3 meses, vem outra pandemia, aí fica mais 3 meses, outra pandemia, aí, meu amigo, não sobra mais ninguém. Tu sabe, Luiz, essa coisa da experiência, que é o que tu tá falando pra galera, a Dani aqui também, ó, e chá também, né, Guga? Cara, a gente teve por muitos anos, a gente teve uma meia dúzia de clientes, se eles chegassem para treinar e não tivesse pronto o chá de cidreira, eles não treinavam. Ah, é bom, hein? Era É bom. Então a gente tinha que fazer o chá. Cara, eu ia no supermercado, comprava sacos e mais sacos de chá. Por quê? Porque, cara, por uns 10 anos eu tive que fazer chá todo santo dia. Aí a turma não toma chimarrão? Aqui Toma, toma, né? toma direto, né? A gente sempre tem chimarrão ali. Agora não tá podendo dividir cuia, né? É, cada um com a tua cuia, pô. Agora que é cuia. É, legal. Gente, vocês estão gostando? Dá um like aí, cara. Dá um oi aí, manda perguntas aí que tá... Eu tô perdido com o horário aqui, porque quem tá mandando ver aí é o nosso amigo Guga, hein? Ó, eu vou compartilhar. Ah, não esqueça de fazer foto minha com ele, ó. Vou até sorrir pra gente fazer uma foto aí e manda pra gente, falou? Yeah! Aí, ó. Manda foto aí, ó. E... Tira a foto da gente aí e manda depois, porque eu não sei fazer nada. Ó, a Daniela, eles valorizam muitos pequenos gestos, exatamente, sempre. Os pequenos gestos são os mais importantes. Eu quero que vocês entendam. Um estúdio de personal, as pessoas não vão nele por causa do equipamento. Eles vão atrás de vocês profissionais. O dia que vocês vierem conhecer o meu estúdio, vocês vão olhar para ele e vai falar assim, tá, mas isso aqui é teu estúdio? Cadê o resto? Cadê o resto? Cadê os equipamentos? Cadê tudo? Vocês terem uma ideia, gente, a primeira vez que eu montei um estúdio de personal, eu tinha 2 colchonetes, essas bolas que eu ganhei num parque de diversão que eu jogava argola, lembra? E aí a gente ganhava aquelas bolas. Eu tinha elástico, tinha 3 pares de halteres, tinha um cabo de vassoura, tinha um cabo de vassoura que eu fiz de bastão. E isso era... Aí eu criava uma expectativa tão grande que as pessoas chegavam, olhavam para aquele... O meu primeiro estúdio, gente, tinha acho que 16 metros quadrados. As pessoas chegavam, olhavam assim e falavam assim, meu, você falou tanto desse teu espaço. É isso. E eu falava assim, é isso aqui. E aí, depois que elas estavam lá dentro, que a gente fazia, Aí nossa, meu. Né? A mágica acontece. A Ana Luísa tá batendo na tecla aí do online. Esquece online. Online vai continuar tendo. Se vocês forem agora no meu Instagram, clica lá no meu Linktree lá, que vocês vão ver que eu tenho lá um treinamento online que eu ofereço para os clientes. Ó, Small Group vai continuar, eu tenho treinamento para grupo, eu tenho treinamento presencial, eu tenho treinamento online. Tem público para todo mundo, gente. Tem público para todo mundo. O que a gente tem que fazer é criar um portfólio de serviços. Isso teu estúdio tem que ter, tá bom? Bom, aproveitando o gancho, e aí eu vou dar uma sugestão para vocês, já que a gente está falando de formato, né? Oi? Ó, deixa eu só avisar, nós temos 1 minuto e 20 antes do Instagram nos derrubar. 1 minuto e 20. Então faz o seguinte, vai acabar, quando acabar, a gente vai continuar, só que aí eu vou convidar o Guga, a gente vai inverter agora um pouco, tá bom? Tira uma foto nossa aí agora, tira uma foto nossa dessa aqui, ele vai salvar isso aqui e a gente vai continuar, porque eu quero passar para vocês algumas informações bem importantes, e aí você já aproveita e chama os teus amigos também para continuar nessa live com a gente aqui, tá bom? Ó, deixe salvo, por favor, para eu assistir o final da live. Sim, essa primeira parte vai ficar salvo na live do Guga e a segunda parte vai ficar salvo na minha live, tá bom? E depois eu jogo lá pro YouTube. Fechou, gente? Legal? Então, beleza. Ó, a gente vai continuar essa live porque eu quero terminar uns assuntos legais para vocês. E olha, de qualquer maneira, tá muito gostoso, eu tô curtindo aqui. E nada melhor do que a gente falar daquilo que a gente gosta, tá? De novo, já mandei 3. Ó, tô olhando aqui se você